Olha só, hoje é dia 23 de novembro. Estamos indo para o finalzinho de novembro. Daqui a pouco chega dezembro. E dia 24 de dezembro é véspera de Natal. Dia 25 é o Natal. E nós aqui em casa já estamos entrando no ritmo natalino. Olha só. A gente começou aqui, fazer um pequeno presépio, uma árvore de Natal aqui com uma mensagem. Já improvisamos aqui a nossa árvore. Começamos aqui a enfeitar, mas olha só, tem um gorro. E parece o gorro do Papai Noel. Beleza, ainda não é Natal, mas eu quero fazer um vídeo falando sobre o Natal, que agora, mês que vem, em dezembro de 2024, nós vamos comemorar mais uma festa de Natal. Tem cristãos que não comemoram, né? Não sei por quê, né? Já que o Natal ele pode ter sido paganizado por muita gente, mas ele ainda é, com certeza, uma festa de tradição cristã que fala do nascimento, da vinda do nosso Senhor Jesus ao mundo como homem, né? O Verbo encarnado para trazer salvação a nós. Então eu comemoro com muita alegria, nossa família comemora aqui em casa e também a Igreja Batista Fraternidade tem um culto especial, específico para o Natal. Mas eu estou colocando esse gorrinho aqui de propósito, né? Falando do Papai Noel. E o Papai Noel? A gente faz o que com ele? Ele faz parte da festa de Natal? Não faz? O que é? O que é o Papai Noel no Natal? Quero falar um pouquinho sobre essa figura tão controversa, né? O Papai Noel, aqui no Degustação Teológica. Fica até o fim do vídeo. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax solimus bone voluntatis. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade, aqui em Caieiras, São Paulo. E, inclusive, quero que você fique até o fim desse vídeo, assista ele inteiro. No finalzinho do vídeo, eu vou fazer um convite para você, mostrando aí o endereço da nossa igreja, horários de culto. E também estarei dando dicas de onde estudar teologia, seja em faculdade ou instituto bíblico, tá bom? Bom, algumas dicas, claro. E hoje, você já viu agora há pouco, né? O assunto é esse mesmo. Papai Noel. Da onde surgiu esse negócio no meio da história do Natal? Beleza? Ok, mas antes de eu falar do Papai Noel, eu já quero responder algumas perguntas que as pessoas sempre fazem, né? Primeiro, Jesus nasceu em dezembro, pastor? Nasceu mesmo em dezembro? Não, provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, tá? Jesus provavelmente não nasceu em dezembro. Aliás, nem é provavelmente, né? De fato, ele não nasceu em dezembro. Vou colocar uma referência bíblica aqui, ó. Tá vendo? Jesus, ele não pode ter nascido em dezembro porque uma narrativa bíblica que conta sobre o nascimento de Jesus, por exemplo, no Evangelho, vai mostrar, conforme está aí a referência do texto, você pode ler na sua Bíblia, tá? Quando Jesus está nascendo em Belém, né? O anjo aparece aos pastores que à noite, cuidavam do rebanho nas planícies, né, nas montanhas. E isso não seria possível fazer no período de inverno. Teria que ser feito, né, no período de verão, no calor. E no inverno isso seria impossível, tá? Por isso que não pode ter sido em dezembro, já que dezembro, naquelas regiões em Israel, é muito frio, inverno rigoroso. Então é impossível
que os pastores tivessem, né, com o rebanho nas montanhas, nas planícies, à noite, quando os anjos aparecem. O anjo aparece, né, trazendo a notícia e um grande coral de anjos, né, louvam a Deus, tá? Então, esse é um dos motivos aí, claro, dentro de uma de um olhar, né, de um olhar bíblico, né, com a leitura do texto, a gente vai perceber então que algo não está aí certo quando você chega em dezembro, né, e diz que Jesus nasceu em dezembro. Então, de fato, Jesus não nasceu em dezembro, tá bom? Agora, não tem uma data específica, né, que diga que dia que Jesus nasceu. Não tem, nem os evangelhos relatam data, mês, nada disso. Acredita-se que foi no mês de verão, né, nos meses que há verão, né, em Israel, tá bom? Mas não dá para dizer qual data, não tem uma data. Então, assim, por que comemoramos em dezembro, então? Ora, por quê? Bom, como todo mundo sabe, a origem do cristianismo, né, ela se dá em Israel, obviamente, mas depois o cristianismo é espalhado para todo mundo, a partir dos apóstolos, né, lá no século I, já com as viagens missionárias, Paulo, Barnabé e outros, eles vão levando o evangelho aos gentios, ao mundo grego, ao mundo romano, até os confins da terra. Isso está em Atos dos Apóstolos. Depois, a gente tem os relatos a partir do século II, século III, né, o período pós-apostólico, que a igreja avança no seu trabalho de evangelização. Então vai para a África, né, e para vários lugares, inclusive chegando em muitos lugares na Europa, tá? E aí acontece que o cristianismo, né, ele vai impactar o Império Romano. O Império Romano que, como todos sabem, né, dominava toda a Europa, e algumas regiões fora da Europa também. Então era um império muito forte, muito poderoso, que inclusive nos 3 primeiros séculos da igreja perseguiu a igreja, né? Nos 3 primeiros séculos depois de Cristo, o Império Romano era inimigo da igreja e via a igreja como seu inimigo, né? E então, com o passar do tempo, né, lá com a conversão de Constantino, na verdade a gente não chama bem de conversão, né? Constantino foi um simpatizante da fé que se converte mesmo nos seus últimos dias de vida, mas sendo ele um grande apoiador do cristianismo, vendo no cristianismo a mensagem verdadeira, né, ele vai começar a trabalhar, né, para que a vida dos cristãos se tornasse uma vida mais fácil e vai começar a valorizar o cristianismo, tá? Então, desde lá do ano 311, 313 para frente, Constantino começa a trabalhar em favor do pensamento cristão, da unidade cristã. É onde muitos vão dizer que é ali que surge a igreja institucionalizada, né? O catolicismo institucionalizado surge ali, né? Bom, aí o fato é que no ano 333, mais ou menos, eu não lembro exatamente, 300 e alguma coisa, 330, 336, por aí, tá? O Constantino, ele vai mudando muitas coisas, né? Ele vai transformando lugares que antes eram lugares do paganismo, né? Ter sua atenção, né? Ter sua atuação. O Constantino aos poucos vai promovendo o cristianismo, e alguns lugares deixavam de ser pagãos para dar lugar ao cristianismo, tá? E não é diferente em relação a algumas datas. Por exemplo, os romanos gostavam de celebrar
a vida do Deus Sol. Eles cultuavam muitos deuses, entre eles o Deus Sol. É uma festa chamada Dies Natalis Solis Invicti, né? O dia do nascimento do Sol Invencível, né? Um Deus Sol, que os romanos cultuavam no seu paganismo. Isso se dava no dia 25 de dezembro. Como os romanos absorviam cultura de outros povos, também era celebrado a vida do deus Mitra, tá? Mas o Constantino ele vai dizer o seguinte: sol verdadeiro, sol da justiça, sol que realmente traz luz ao mundo é Jesus. Ele é o verdadeiro sol da justiça que traz luz ao mundo, que dá vida ao mundo, é Jesus. Aí o que o Constantino faz? Ele celebra então no ano 336, se eu não me engano, depois de Cristo, pela primeira vez, ele celebra o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento do verdadeiro sol, que é Jesus. Então é o nascimento de Jesus no lugar do paganismo, né, do deus pagão, né, dos deuses pagãos que estavam ali em evidência. Então, a partir dali, a tradição cristã começa a acompanhar isso, né? Que aquele que brilha mesmo e deve brilhar em nossas vidas, e que é invencível, e que é poderoso, que é o sol da justiça, e etc, etc, que traz luz ao mundo, é Jesus. Então eles começam a celebrar, a partir daí, todo dia 25 de dezembro, o nascimento do verdadeiro sol, que é Cristo, que brilha em nossas vidas. Tá? Tirando então de cena Mitra, desbancando Mitra, desbancando o Deus Sol, né? Transformando então não mais o dia do nascimento do Sol invencível, mas o dia do nascimento do Senhor Jesus, o Verbo encarnado que veio ao mundo como homem para nos ensinar o caminho do Pai e dar a vida por nós, nos salvando dos nossos pecados. Beleza? Então foi assim que eles colocaram o Natal. O Papa Júlio I, né, Papa Júlio I, ele vai incorporar essa tradição no ano 350 depois de Cristo. 350, ele vai colocar esta data como uma data importante e passa a ser então oficial na igreja. O ano 350, a comemoração do Natal de Jesus, ou seja, o nascimento do nosso Salvador, tá? E assim a Europa toda, né, e depois o mundo todo abraça essa visão, já que o cristianismo estava em expansão e o calendário cristão passa então a oficializar essa data como o nascimento de Jesus. E é assim que se deu, e por isso se deu o nascimento de Jesus nesta data simbólica. Tá? E tem a sua importância, afinal de contas, desbanca, né, os deuses pagãos para afirmar verdadeiramente o Deus encarnado, que é Jesus, o sol que brilha em nossa vida e nos dá verdadeiramente condições de sermos livres das trevas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Agora, tem igreja que não comemora, tem igreja que diz não, porque a data é uma farsa, lá, lá, lá. O fato é que a gente não tem uma data certa, né? Não tem nenhum autor bíblico disse qual foi a data do nascimento de Jesus. Então a gente segue a tradição e não há problema algum, porque o fato é que Jesus veio ao mundo e nós celebramos isso com muita alegria, tá bom? Então respondendo aí por que o Natal é comemorado em dezembro, tá? Agora, vamos lá. Inclusive, né, eu queria até dizer que muita coisa se perdeu no meio evangélico, né? Depois, lá no século XVI, né, quando aconteceu a Reforma Protestante, e nos anos que se seguiram com as reformas radicais, inclusive o meio batista faz parte disso, século XVII, né, traz uma reforma um pouco mais radical. E muita coisa da arte cristã começou a ser demonizada, né? A arte começou a ser demonizada, ignorada, desprezada pelos cristãos radicais protestantes, tá? Então,
Tem igreja que proibiu o uso de pinturas ou de imagens no sentido de dar beleza, né, à história do cristianismo, tá? Por conta da idolatria, né, por conta do excesso de veneração às imagens que a Igreja Católica dava naquele período, né, e dá até hoje, né? Infelizmente. Mas, então, para evitar esse tipo de coisa que pudesse levar os protestantes, né, ao caminho da idolatria, muitas igrejas, não todas, tá? Não todas, mas muitas igrejas aboliram de vez o uso, né, de imagens, de ícones, né, e até mesmo de pinturas, né, ícones mesmo, como pinturas do cristianismo, né, e algumas chegaram a proibir até mesmo a imagem da cruz, é verdade, né, tem igrejas que são radicais. Essa cruz que vocês estão vendo aqui atrás, ó, no meu na minha estante, seria um absurdo para alguns cristãos aí radicais, né? Olha que doideira que faz o radicalismo, né, irmãos? E também alguns irmãos que se entrassem na nossa igreja batista, na IBF, vê-se aí, por exemplo, dentro da IBF assim, tem a nossa cruz lá, né? Olha aí. Imagina, algumas pessoas ficariam, alguns protestantes radicais ficariam horrorizados, né? E que é uma pena isso, né? Uma ignorância também, já que a arte traz o belo, traz a riqueza da beleza da nossa história. A história ela pode ser contada, irmãos, de modo oral, que é o que vocês estão fazendo agora, me ouvindo falar, né? Pode ser também por meio da escrita, como é a Bíblia Sagrada, a escrita, né? E todos os outros livros que nós temos também falando do cristianismo, né? Da nossa fé. Portanto, por meio da escrita. E a nossa fé, ela também pode ser retratada por meio da arte, tá? Por meio da pintura, claro que pode, porque é uma maneira de você comunicar a fé, inclusive da arte esculpida, como é o caso dessa minha cruz aqui, né? É a arte esculpida, veja, tá? De madeira, né? E é esculpida, mas representa a cruz, né? Que nos faz lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós, morrendo numa cruz para nos salvar, tá bom? E aí o que acontece? É que tem o presépio, né? Que o presépio ele expressa bem, né? O que é aí o nascimento de Jesus por meio da arte, né? Então tem pinturas do presépio, como também tem o presépio por meio de imagens esculpidas, né? Eu gosto muito, irmãos, né? Então tem igreja que, por sua ignorância, proíbe montar um presépio, por exemplo, né? Proíbe, não, isso aí não é bom, não. De repente alguém pode querer adorar as imagens aí, né? Isso aqui é uma ignorância, né? Eu respeito a ignorância das pessoas, claro, quem quer permanecer na ignorância, a gente não deve insistir que a pessoa saia dela, continue nela, né? Mas aqueles que saem da ignorância é bom, porque dá um passo para algo mais real, né? E, enfim. Então, eu gosto muito de presépio, né? Tá aí a imagem do presépio, ó, né? Que representa de modo artístico aquele dia em que Jesus nasceu em Belém, tá bom? Belém lá da Judéia, tá? Certo, pessoal? Então, lógico, eu não tô aqui para impor nada a ninguém, só tô dizendo que tem muita casa de crente que tem o Papai Noel, mas não tem um presépio, né? Tem igreja que monta uma árvore de Natal, que realmente a árvore de Natal, sim, não tem muita coisa a ver com o cristianismo bíblico, né? Aliás, não tem nada a ver, né? Tem a ver com as culturas de alguns países, né? Acabaram sendo incorporadas à festa cristã, mas de origem não tem nada, porque a origem do cristianismo se dá com o nascimento de Jesus. Portanto, o presépio, esse que você está vendo aí, que eu já mostrei, seria realmente, de fato, a maior arte que aponta para o que aconteceu na celebração do Natal, o nascimento do nosso Salvador. Ok? Bom, enfim. Agora, e o Papai Noel? Né? Estou até com o gorro aqui já para provocar você, né?
E o Papai Noel, como é que ele surgiu nessa história? Ele é pagão? Ele é um símbolo do capitalismo moderno? O que é o Papai Noel? Bom, vamos lá. Havia um bispo, né, na região da Ásia Menor, região da Turquia, hoje a nossa atual Turquia. Esse bispo, na cidade de Mira, ele era um bispo católico, isso mesmo, servo de Deus, tá? Ele viveu entre o século 3 e 4, tá? Ele viveu entre o século 3 e 4. Esse bispo era um homem que tinha vindo de uma família muito rica. A família dele era uma família rica. E morrendo os pais, ele herdou da família muita riqueza, muitos bens. Mas como era convertido ao cristianismo e já um bispo, ou seja, um homem maduro na fé, é um homem de vida santificada, de oração, né? E de generosidade, ou seja, tinha muita caridade no bispo, cujo nome era Nicolau. O nome dele era Nicolau. Por isso, inclusive, ele se tornou um santo da Igreja Católica, né? Olha aí a imagem aí do São Nicolau, né? Um bispo da Igreja Católica que se tornou santo no catolicismo, né? Por conta da sua vida, do seu exemplo de vida de fé, tá certo? Então o que ele fazia? Ele era muito caridoso, muito generoso. Tem várias histórias sobre Nicolau. Inclusive uma que havia um pai muito pobre e não podia pagar pelo dote de casamento das suas filhas. Né? Naquela época, se alguém quisesse casar as filhas, o pai da noiva tinha que pagar um dote ao noivo, né? E a família do noivo. E esse homem, ele estava numa situação tão difícil, esse homem pobre, que ele não podia. E ele estava preocupado com o futuro de suas filhas. Algumas mulheres, por viver numa situação de pobreza, não tinha marido que cuidasse delas, não todas, mas muitas delas, acabavam indo até mesmo para a prostituição. Isso era muito sério, né? E o bispo, tendo um coração caridoso, generoso, ele quis ajudar, né? Então tem várias histórias em torno disso, tá? Algumas podem ser exatamente como aconteceu, outras podem ter um pouco mais de exagero. Por exemplo, tem uma dessas histórias que dizem que ele não queria ser visto, ele queria fazer o bem, mas ele não queria que as pessoas soubessem que era ele, já que a Bíblia diz, tá aí a referência, né, bíblica, que o que a mão esquerda faz, a direita não veja, o que a direita faz, a esquerda não veja, né? Ou seja, não é para tocar trombeta ao ajudar alguém, a dar uma esmola, ao fazer o bem a alguém, né? Na área financeira, você não deve ficar se mostrando para as pessoas, deve fazer por amor, generosidade, caridade, né? Sem tocar trombetas. Mas algumas histórias dizem que para ajudar esse homem pobre, ele resolveu no meio da noite, no meio da madrugada, subir na chaminé da casa, né, que tinha lá, e jogar lá uma quantia em dinheiro, que eram moedas de ouro na época. Jogar um saco com essa quantia, que seria suficiente para que aquele homem pobre pudesse pagar os dotes de suas filhas, né? Outros dizem que ele deixou o dinheiro na porta, bateu na porta, deixou o dinheiro e saiu. Quando o homem abriu para ver quem era, não viu quem era, mas o dinheiro estava lá, né? Alguns dizem que ele realmente só procurou aquele senhor e entregou mesmo na mão dele, sem esconder que era ele, né, que estava ajudando. Seja como for, essa coisa de se ele deu pela chaminé, se ele deu o dinheiro pela chaminé, se ele deu o dinheiro colocando na porta e saindo correndo para ninguém ver ele, ou se ele entregou mesmo de fato nas mãos daquele homem, né? Seja como for, eles ficaram sabendo que era ele, certo? E a história circulou. E não é só isso. Agora há pouco eu falei para vocês que no ano 336, o Constantino celebrou o Natal. E aí a igreja passou, a partir dessa data, a celebrar o Natal, sendo oficializada, né, no ano 350 pelo Papa Júlio I, certo? Bom, aí o que acontece? Dizem que nessa época de Natal, que era né, uma coisa recente na igreja, essa comemoração, né, que entrou no calendário da igreja. Dizem que esse bispo era vivo nessa época ainda, talvez já velho, de barba branca, já idoso, mas ainda com o coração muito generoso. Ele pegou o costume
de dar comida aos pobres, né, de ajudar as pessoas mais necessitadas, principalmente na época de Natal ali, onde era frio, né, era uma época de muito frio, e muitos trabalhos eram encerrados naquele período por conta do frio, e as pessoas tinham que viver com o que tinham guardado durante o verão, né, para poder passar o inverno. Dizem que esse bispo, né, ele trazia alegria das pessoas ao dar a elas roupas, comida, né, ajudar mesmo principalmente nesse período de frio, que coincidentemente batia com o Natal recém-estabelecido pela Igreja Católica, tá? Naquele período. E aí, a fama dele na sua região ganhou tanto destaque que a história dele começou a sair da Turquia e começou a circular por vários lugares, chegando inclusive em Roma, na Europa, aonde essa história começou a ser incorporada à generosidade nos períodos de Natal, né, devido ao inverno, tá certo? E aí incorporou-se a história de São Nicolau, né, padroeiro dos pobres, no meio católico, né? E aí isso acabou dando a abertura para ele entrar em cena, né? A história dele começou a fazer parte devido ao período, né? O período natalino que isso acontecia, na tradição do Natal, onde você, além de adorar Jesus e lembrar que ele nasceu, que ele veio ao mundo para te salvar como homem, né? Ele encarnou, você também deveria lembrar de atos de generosidade, onde ajudar o próximo era algo que trazia também o espírito do Natal de Jesus. E aí, então, com o passar do tempo, né, começaram a dizer que amor de alguém assim é como o amor de um pai, né? E aí passaram a chamá-lo de Noel, que é o Nicolau, né? E aí diminuindo o nome para Noel e Papai Noel, né? E aí então isso entrou no folclore, na tradição do imaginário e começou a tomar conta e entrou para a história do Natal, coincidindo aí com a data que se comemorava o nascimento de Jesus, tá? Então é o seguinte, foi aí que surgiu a figura do Papai Noel, né? Inclusive nos Estados Unidos, né, conhecido como Santa Claus, né? Santa Claus, tá certo? Bom, mas quem trouxe essa imagem de um Papai Noel, tá? Até ele aí, né? Esse Papai Noel aí, né? Cheio de presentes aí para entregar no Natal. Quem trouxe pela primeira vez essa imagem da roupa vermelha, desse mais gordo, um homem mais gordo, porque naquela época, né, ser gordo era sinônimo de ter infartura, né? As pessoas que eram bem alimentadas ficavam mais rechonchundinhas, né? Era uma questão de status, você tá bem, né, com a saúde e tendo posses, né? Os mais pobres ficavam mais magrinhos porque não podiam comer direito, né? E aí tem essa figura de um homem que tem condições, que está bem alimentado e que é generoso, tá? E aí foi interessante isso, porque a Coca-Cola, no ano de 1930, 31, ela utiliza, né? Lógico, é marketing, claro, e aí a gente já está falando de capitalismo e comércio. Eles aproveitaram-se dessa imagem do Papai Noel, né? Já popular no mundo, e aí tá a imagem, ó, 1930, a Coca-Cola oficializou essa imagem, ela conseguiu personalizar aí o Papai Noel com essa roupa vermelha, esse gorro, né? E aí fazendo propaganda da Coca-Cola. E isso pegou, né? De geração para geração pegou. E a partir então de 1930, o Papai Noel ganhou essa imagem aí que ficou marcada em todos os lugares, tá? Sendo assim reconhecido aí como Papai Noel, tá? Bom, aí tem um monte de outras coisas que entra já no imaginário, né, de cultura nórdica, que mistura um pouco aí com o Papai Noel, porque daí já tem o gnomo, que ajuda o Papai Noel na casa dele. Isso aí já é posterior, isso aí é mais recente, tá?
né? Não é uma coisa assim que era lá de trás. Essas coisas vão sendo incorporadas à medida que os homens precisam vender, né? Precisa comercializar, levar a mensagem até as crianças, né? Então você cria ali a fábrica de presentes do Papai Noel, tem o urso polar que fala e ajuda o Papai Noel, tem o trenó que voa, né? Quer dizer, as renas que voam, perdão, as renas que voam e puxam o trenó para levar o Papai Noel nas casas, e aí tem isso, tem aquilo. Então mistura-se aquela magia, a fantasia na ação do Papai Noel, tá? Isso faz parte aí do marketing, faz parte das crendices populares, que é uma soma, tá? É uma mistura aí de vários elementos aí que formam essa imagem atual do Papai Noel, tá? Bom, mas só para você entender como é que surgiu, tá? Então, irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero ir contra o radicalismo, né? Pensando no São Nicolau, né, que era o bispo generoso, tem algum problema você pensar nisso? E ele te inspirar, vamos ser mais generosos, vamos dar presentes, vamos levar as pessoas para comer com a gente, vamos se reunir, vamos fazer festa, vamos se alegrar com generosidade. Essa é uma mensagem importante para nós. Tem algum problema? Cara, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente tem que parar de demonizar coisas, né? Que são coisas assim que não vão trazer dano nenhum, né, para nossa vida. Até porque nós não adoramos Papai Noel, né? Não é nosso Deus, não é nada, não é nenhuma imagem que nós devemos adorar. É apenas um homem que fez o bem, um homem inclusive da fé cristã, da fé católica, já que naquela época só existia a igreja católica. Eu costumo dizer aqui pro pessoal, para de ser chato, tá? A igreja evangélica surgiu só no século XVI. Pô, nós temos só 500 anos de igreja evangélica, 500, né? 500 anos de movimento evangélico, mais ou menos ainda, menos que isso, porque 1517 Lutero apareceu em cena, Martinho Lutero, que era católico, monge agostiniano e padre, né, na Alemanha, e foi ele que conseguiu abrir caminhos para os que vieram depois dele, né, para conseguir desenvolver o movimento protestante, que eu concordo, sou protestante, sou evangélico, tá? Para mim é o sola escritura, solo Christus, sola gratia, sola fide, soli deo gloria. Eu abraço isso de todo o meu coração. Acredito que há erros na Igreja Católica e foi isso que levou a Igreja Evangélica a existir, tá? Para tentar inicialmente corrigir erros, mas não foi possível, então houve a ruptura, a separação inevitável. Mas a Igreja Evangélica também tem seus erros que nós precisamos sempre estar chamando a atenção para corrigir, né, os absurdos. Enfim, mas não se esqueça, a Igreja Católica era a única igreja até o século XVI, né? Então, eu acredito que todos os homens que viveram ali, né, na história da Igreja Católica, não todos, mas existiram santos, sim, de verdade, santos que eu quero dizer, são pessoas tementes a Deus, que fizeram a grande obra de Deus e que trabalharam de forma a mostrar verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Eu creio nisso, tá? Apesar dos defeitos e as falhas, nós encontramos verdadeiros fiéis no catolicismo e no protestantismo, assim como encontramos também os farsantes em ambas as igrejas, em ambos os lados, tá? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a andarmos verdadeiramente no caminho da graça e procurar sermos sinceros na nossa fé, conforme as escrituras sagradas nos ensinam. Amém, queridos? Bom, então eu encerro aqui mais um vídeo, tá? Só para a gente parar de demonizar, né? E só não podemos tirar Jesus do lugar dele, né? Existem lugares que é só Papai Noel mesmo, Jesus nem é citado, né? Jesus nem é citado e o mundo atual transformou o Natal numa festa pagã, né? Mas festa pagã porque tem tudo menos Jesus. Tem festa, tem comilança, tem música, tem dança, tem bebida, tem trocas de presente, abraços, tem o Papai Noel lá também. Árvore de Natal, Papai Noel, tem tudo isso aí. Tem até a rena do nariz vermelho, né? A rena do nariz vermelho. Só não tem Jesus, só não tem o presépio, só não tem momento de oração, só não tem momento de lembrar
que aquela festa está acontecendo por conta de Jesus, a verdadeira razão, né, de haver luz nesse mundo, o verdadeiro sol da justiça que raiou em nossas vidas. Então tem muitas casas que deixaram Jesus para fora da festa que deveria ser dele, né? Mas nós da igreja não precisamos ser assim. Na nossa casa, você pode até ter lá, eu como mostrei no começo do vídeo, tenho a minha árvore de Natal, tenho ali minhas coisinhas, mas tenho ali meu presepinho, né? E a gente até brinca assim, às vezes de Papai Noel, põe um gorrinho, brinca, mas tem um detalhe, nós oramos, nós agradecemos a Jesus, nós adoramos Jesus, louvamos Jesus. Nossa igreja faz uma festa natalina, onde o tema é só Jesus Cristo, né? O Senhor dos Senhores, o nascimento dele é lembrado, todas as honras e glórias, né, é dada a ele, né, porque ele é digno disso. Então Cristo é o centro do nosso Natal e da nossa total devoção. Nossa adoração é para ele, tá bom? Então, as demais coisas fazem parte apenas da brincadeira, da época, da celebração natalina, mas não tiram o lugar de Jesus, tá? Então, que você possa pensar nisso e viva um Natal feliz, né? Enquanto o mundo jaz no maligno, nós temos ainda motivos para celebrar alegria, né? Porque Deus tem nos dado condição de viver, de comer, de ter amigos, irmãos, parentes, família. É uma ótima época para você pensar também em perdoar as pessoas, se reunir, né? E eu quero dizer para vocês, viver um Natal que realmente glorifica Jesus Cristo, que realmente agrade ao Senhor, tá? E é isso. Ainda não é dezembro, mas a pergunta que eu faço é, e aí, você comemora Natal? E se você comemora, você já começou os preparativos? Já perguntou aí para as pessoas que estão perto de você onde vai ser o Natal esse ano? Vai ser na tua casa? Vocês vão viajar? Quem vai se reunir com quem? Né? Já estão preparando o cardápio aí? O que vocês vão comer? E como São Nicolau, você já separou uma lista de pessoas que você sabe que está passando necessidade e vai dar para elas uma cesta de Natal esse ano? Você vai fazer um Natal solidário? Você vai, como São Nicolau, né? Ajudar alguém, né? Dar roupa para uma criança que não tem roupa, ajudar alguém que você sabe que precisa nesse Natal, para dar um Natal mais feliz para essa pessoa. Você vai fazer isso? Levar um currículo de alguém para um emprego de final de ano? Faça isso, ao invés de só jogar pedra no velhinho Papai Noel, procure o que há de bom nessa história e coloque em prática. E o nome de Deus será glorificado, tá certo? E é isso, eu encerro o vídeo por aqui. Ainda não é dezembro, mas por aqui os preparativos já começaram. Inclusive a mensagem de Natal. Deus abençoe e tenha um Feliz Natal neste 25 de dezembro. Você, sua família e sua igreja. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém. Você que é inscrito, muito obrigado. Vou deixar agora o endereço da igreja e dicas de onde fazer teologia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração.
Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR!